Por que o público pega tanto no pé dos autores de novela? Até em Dona de Mim? SBT está preocupado com a imagem de Virgínia Fonseca após CPI das Bets e separação? SBT desistiu mesmo do remake de Patinho Feio? Estas e outras perguntas a partir de agora, aqui no Vanucci Responde. Olá, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo do canal do Vanucci. Este é o Vanucci Responde, um programa, um conteúdo onde a gente fala de televisão a partir do seu olhar. Você pode mandar as suas perguntas através das minhas redes sociais ou então aqui no espaço reservado aos comentários dos vídeos. A gente separa essas perguntas e coloca, aqui os assuntos que você traz para a gente falar. Esta semana a gente vai ter uma quantidade maior de Vanucci Responde para colocar a nossa comunicação em dia. Vamos então à primeira pergunta deste episódio, que é da Miriam Helena. Explique, por favor, como é a audiência no digital, estratificação de jogos e filmes, podcasts, programas de TV, notícias. Traga cada porcentagem. Miriam, isso aqui é pergunta de universidade, para conseguir entrar no mestrado. Vamos por parte. A programação, a medição do digital, ela é feita pelo Cantar Ibope a partir de uma pesquisa muito específica feita através da URL. E ali eles conseguem ter o que é consumido. Então, a porcentagem de consumo do YouTube, a porcentagem de consumo da Netflix, do TikTok, Globoplay, Max, Disney+, eles vão medir esta audiência através da URL. Agora, fica quase que impossível você saber quais são ali, nesta medição, a audiência de cada produto. Sabe que está conectado no YouTube, mas qual o conteúdo do YouTube? Aí você precisa pegar os dados do YouTube, Quem é que assiste o YouTube? Qual é a estratificação, por faixa etária? Porque cada canal vai ter a sua característica. Aqui no canal do Vanucci, por exemplo, eu tenho uma audiência muito boa entre 35 e 45 anos. E entre 45 e 60 anos. Tem muita gente ali. Aí vem depois uma participação de mais de 60 e de 18 a 35 anos. Quer dizer, você vai olhando, Você tem uma participação maior masculina, enfim. Então, geralmente assim, o que a gente pode dizer sobre podcasts? O Brasil é o maior produtor de podcasts e o segundo em consumo de podcasts no mundo. Só perde para os Estados Unidos. São números altos, elevados, a quantidade de consumo de horas semanais é bem elevada em relação a podcasts. No digital, basicamente o principal que se consome é série, em segundo lugar filme e depois os jogos e reality shows, quase muito empatados ali. Porque o brasileiro ainda tem muito costume de assistir o futebol na TV aberta. Em relação a programas de TV nas plataformas digitais, se assiste ali o que é o ao vivo, mas ainda a TV digital, a TV aberta, ainda tem uma audiência muito maior, E as notícias, geralmente você vai ter acesso no mundo digital através de plataformas de vídeo, curtos, e principalmente através de sites que tragam esses destaques para você. Basicamente é isso. O que eu vou fazer, Miriam? Vou buscar através do Cantar Ibope o maior número possível de dados e vou colocar lá no canaldovanucci.com.br no site. Estou pedindo já para eles, já pedi já no final da semana passada, quando vi a sua pergunta aqui, e vamos trazer mais dados aí para vocês, o máximo que eu conseguir estratificar. Agora, é óbvio, muita coisa vai depender das plataformas, delas abrirem os dados realmente de acessos dela. Vamos a mais uma pergunta? Ramon Alves. Ramon diz o seguinte: tenho notado que nos consolidados das últimas semanas, o novo Bora Brasil perdeu parte de seu público. Se antes da mudança dava 0,6 de média, agora dá 0,3 ou 0,4. Com a estreia do Bom Dia e Companhia, parte do público do SBT pode migrar para a Band ou revista eletrônica nas manhãs da Band não funciona. Ramon, a princípio o que os números estão mostrando é que não mudou muito essa situação com Bom Dia e Companhia, não. A audiência do SBT, que estava acostumada com o telejornal, foi para a Record.
Eu tenho observado o seguinte, quando você fala, é uma revista eletrônica muito diferenciada, tal, isso acaba afugentando uma parte dos telespectadores, que acham que vai vir ali um programa muito leve, que não vai ter informação, que não vai ter profundidade nos assuntos, né? Aí você vai falar, mas tem o Hoje em Dia aí. Hoje em Dia é uma revista eletrônica baseada em jornalismo. Entra uma ou outra coisa ali, mas é basicamente o jornalismo. E vem impulsionado com produtos jornalísticos. O Bora Brasil é praticamente o programa que abre a programação da Band, porque antes vem com uma audiência muito baixa mesmo, né? Muito baixa. Tem se esforçado muito para conseguir melhorar bastante, tem um conteúdo interessante, mas há uma resistência do público com a Band. Sempre vai ser assim, né? E olha que era uma emissora que aqui em São Paulo, ela tinha uma proximidade com o telespectador muito grande, uma emissora muito paulistana, que foi perdendo, uma emissora paulista, né, do estado, que foi perdendo toda a sua relevância junto a este público, ficou muito menor do que já foi no passado. Vamos a mais uma pergunta, essa aqui é do William Dias, e o William Dias diz o seguinte, alguma novidade da Fórmula 1 na Globo em 2026? William, eles vão ficar quietinhos dessa vez. No Upfront só vão anunciar se o contrato realmente estiver assinado, porque a Band tem o contrato até dezembro. Há cláusula de prioridade na negociação, mas vai ter que bancar tudo que tiver, né? Se ela botar um centavo a mais do que a Globo, ela fica com isso, né? Na cláusula de prioridade. Mas como foi uma relação que se estremeceu nos últimos anos, acho muito difícil continuar lá. Pelo que eu vi do pessoal do esporte da Globo, já está muito bem encaminhada essa conversa, mas dessa vez eles vão ficar mais quietinhos ali para não ter problema nenhum. Vamos a mais uma pergunta. Tássio José diz o seguinte, o remake de Patinho Feio para substituir a Caverna Encantada realmente esteve nos planos da SBT? Se sim, por que desistiram? Tássio, realmente estiveram nos planos do SBT, surgiu lá atrás, você chegou a falar que a Leonor Correia iria fazer a adaptação, depois disso, recentemente, o título veio muito forte para que ganhasse ali um remake, mas desistiram dos títulos infantis para o horário nobre, né? Assim que terminar a Caverna Encantada à noite, entra As Filhas da Senhora Garcia. Depois, provavelmente, dependendo desse resultado aqui, possa vir um título brasileiro ou um título mexicano, mas voltado para toda a família, não nichado no infanto-juvenil. Se der certo à tarde, aí eles vão colocar alguma produção ali, mas eu acho que ainda é cara para colocar uma produção infanto-juvenil naquele horário, vão ter que achar um outro horário ali para atender a criançada, conseguir audiência e retorno comercial, tendo um orçamento equilibrado. Mais uma pergunta, essa aqui é do Lisvaldo. Lisvaldo Azevedo diz o seguinte, boa noite, com o recente envolvimento da Virgínia na CPI das Bets, bem como o fato dela ser contratada do SBT, não trazem à tona uma antiga discussão sobre como a figura pública deve tomar cuidado com a sua credibilidade ou imagem na mídia? Além disso, existe algum código moral e ético na qual as emissoras orientam seus artistas acerca do conteúdo comercial que podem vincular nas suas redes sociais? Lisvaldo, geralmente as emissoras criam ali, quando você é contratado, estabelecem alguns limites, né? E falam, olha, você precisa ter uma imagem boa, você precisa ter uma relação comercial boa, evite determinados produtos, né? Se tem uma preocupação muito grande, às vezes, com medicamentos, né? Porque os medicamentos, alguns não são tão aprovados assim, de tempo em tempo vem a Anvisa ali e fala, tal produto não pode, não tem respaldo científico. Então, existem, né, claro que filtros e orientações. A Globo é a que faz melhor isso, né? Orienta e tem todo um departamento para estar junto com esses artistas. E os próprios artistas vão avaliar o impacto deles. Muitas vezes, recentemente, o Cauã resolveu cancelar o contrato de 22 milhões para ser garoto propaganda de uma bet. Viu tudo que está acontecendo e falou, não é o momento para eu me envolver com isso. E tirou, né? Aí você vai falar, mas abriu mão de um dinheirão. Abriu mão de um dinheirão. Mas por quê? Porque o que pode ser hoje um dinheirão, amanhã pode ser um grande desastre. E é aí que todos os artistas precisam calcular. Em relação à Virgínia Fonseca, até onde eu sei lá do SBT, ela tá bem avaliada, olha, ela só foi como testemunha lá, ela só foi dar um depoimento, ela não está envolvida nisso. Claro que eles acompanham atentamente e todas as emissoras acompanham atentamente tudo em relação às bets.
porque hoje são grandes anunciantes. E ninguém quer ter um anunciante comprometido com a lei. Por isso, ficam muito preocupados. Mas também já tem toda uma discussão nos bastidores, porque se as bets caírem, provavelmente vai cair o orçamento, vai cair o faturamento de muitas emissoras de televisão. Agora, lá no SBT, eles estão mais preocupados com toda essa história de separação da Virgínia. E aí vem, quando você olha tudo isso, eu acho que traz essa discussão muito importante, de como você administrar a sua carreira. O Thiago Leifert esses dias falou, né, ele disse o seguinte: olha, eu sempre tive um posicionamento de privacidade. O que era meu profissional, ok, estava visto ali, ele media onde dava entrevista e o que ele fazia, como ele fazia, mas a intimidade dele, ele não mostrava. Ele mostrou o casamento, a cerimônia, ponto, como notícia, e depois, detalhes, se ele brigou com a mulher, não brigou, se foi passear de lua de mel, não foi, se comprou um carro, não comprou. E aí ele fala assim, quem tem a vida exposta o tempo todo, não pode, num determinado momento, falar, agora quero minha privacidade, porque acostumou o seu público com toda esta exposição, né? Então, assim, a gente viu a construção da imagem da Virgínia Fonseca, de uma exposição muito grande, de exposição dela com o marido, dela com os filhos, de fazer grandes festas de ostentação, mostrar que comprou um jatinho, que deu de presente um jatinho para o marido, de mostrar... Então, tudo isso faz parte desse universo. Faz parte. E aí, agora, fala assim, bom, eu não posso mostrar, o público exige, né? Então, é bom, traz ali uma grande discussão, importante que outros influenciadores vejam isso, né? Se a gente for pensar, o Tiro Lipa tinha uma exposição muito maior, fazia muita propaganda, também teve alguns problemas, parou. Carlinhos Maia deu também, né, se expõe menos agora. Cada um foi buscar, né? Cada influenciador ali foi buscar a medida, porque viram que quando eles começam a ficar famosos mesmo, que estouram a bolha da internet, vão para a televisão e ficam mais conhecidos, aí vem a cobrança. Aí a cobrança é grande, né? O grande sucesso não está só na bolha da internet. O grande sucesso é o da TV aberta. Quando vai para a TV aberta, aí a questão fica muito mais delicada em relação à imagem. Vamos a mais uma pergunta, essa aqui é da Vanessa. A Vanessa diz o seguinte: boa noite, vi uma discussão nas redes sociais sobre erros em Dona de Mim. Leona descobriu a carta da mãe da Sofia e as pessoas afirmam que isso não poderia acontecer porque é crime violar a carta dos outros. Como os autores da novela lidam com tanta pressão do público? Parece que nada agrada ao povo. Ah, Vanessa, essa é uma discussão boa mesmo, né? Hoje o telespectador está muito mais rigoroso e mais do que isso, pode se expressar. Antigamente não tinha como se expressar. A pessoa ia lá, assistia a televisão e ok. No máximo mandava uma carta para a TV, depois telefonava, aí conseguiu começar a mandar e-mail, as TVs tiraram também as centrais de atendimento e colocaram todo o contato através de e-mail, através de mensagens, né? E hoje tem todo mundo rede social, em várias redes sociais, e você se expressa, e você coloca, e você questiona. Eu vi toda essa polêmica, né? E a própria Rosane Svartman foi na conta dela no X ali, para falar, né, dar explicação, defender a Leona, e mais do que isso, né? Fala, gente, isso aqui é novela, e uma hora vocês vão ver que o bacana aqui é tratar que sempre o importante é ter a informação, sempre o importante é ter a verdade, e quando a verdade, as pessoas sofrem menos. Né? E é isso que a novela vai trazer mais adiante. Agora, a gente também tem que ter, né, que nem Glória Pérez fala, nos permitir a voar um pouco, né? A gente também precisa ter um pouco de licença poética aí para poder se divertir com as histórias que os autores criam. Dramaturgia é isso, folhetim é isso. Não dá para ser tão rigoroso a realidade, também não dá para ser tão longe da realidade. Mas a gente pode brincar, se divertir um pouquinho mais. Este foi o Vanucci Responde, mais um episódio feito com a sua participação. Pode mandar suas perguntas através das minhas redes sociais ou, então, no espaço reservado aos comentários aqui embaixo. Por favor, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, hypa esse vídeo, faça a sua inscrição. Ah, já sou inscrito, chama um amigo para cá. Me ajude a aumentar o número de inscritos aqui no canal e levar esse conteúdo a um número muito maior de pessoas. Espero encontrar você, como eu sempre digo, num próximo vídeo aqui no canal do Vanucci. Até mais, gente. Tchau, tchau.